boa noite. Vamos iniciar então mais um estudo do Evangelho de Mateus. Hoje aqui em Uberaba, nós estamos no salão hoje, está chovendo muito, caindo um temporal, então às vezes o trovão vai cortar minha voz, não se assustem, é um fenômeno natural. E nós estamos no capítulo 15 de Mateus, é um capítulo longo. Precisamente nós estamos naquela passagem que em algumas traduções é intitulada a segunda multiplicação de pães e de peixes, que fica entre os versículos 29 e 39 do capítulo 15, né? A multiplicação de pães e peixes já aconteceu. O evento principal, mais significativo do ponto de vista espiritual e que a gente tem analisado, que é a partilha dos pães e peixes, já aconteceu, né? E agora nós estamos no pós-refeição, que é o versículo que nós vamos analisar hoje. Versículo número 37, capítulo 15 do Evangelho de Mateus. Todos comeram e saciaram-se, e levaram da sobra dos pedaços 7 cestos redondos cheios. Aqui em Minas, nós sabemos bem o que é isso, né, Tonzinho? Basicamente, é quando você vai num aniversário de criança, e aí no final, você vira pro dono da festa, minha mãe é mestre nisso, e fala: eu posso levar um salgadinho docinho para os meus netinhos ficarem em casa? Ou alguns mais audazes não chegam a pedir para o dono da festa, levam uma bolsa de dimensões maiores e discretamente rapa o salgado e o docinho que está sobrando para dentro da bolsa, né? Ali mistura brigadeiro com coxinha, bolo com cajuzinho, é uma lambança, mas vai misturar na barriga mesmo, né? Em casa a partilha é feita. Enfim, levar para casa as sobras do banquete realizado em comunidade. Basicamente é o que o versículo está descrevendo. Quando nós estudamos a primeira multiplicação de pães e peixes no Evangelho de Mateus, eu me lembro que esse negócio da sobra deu pano para manga. Porque nós falamos muito sobre sustentabilidade, né? Quer dizer, Jesus, há 2000 anos atrás, já dando uma dica geral, né? Dando um palpite para a nossa vida contemporânea, de que toda sobra deveria ser conservada e redistribuída entre aqueles que não participaram do banquete, né? A velha passagem ou parábola do Lázaro e do rico, né? As sobras da mesa de um rico podem ser a refeição digna de um pobre. Isso foi discutido lá atrás. Hoje nós vamos dar um passo à frente em termos de interpretação. Nós vamos explorar uma palavra que é muito simples, né? Em grego, paz, P-A-S, né? Paz, e que aqui aparece no versículo traduzido, todos. Essa é a palavra em destaque para hoje que nós vamos explorar e analisar. Todos. Todos comeram e saciaram-se e levaram da sobra dos pedaços 7 cestos redondos cheios. Poderia analisar os 7, esse número dá assunto. Poderia falar dos cestos redondos e cheios, do comer e saciaram-se, mas não. A gente vai ter o foco na palavra todos. Por quê, Tonzinho? Bom, a primeira dica do porquê essa palavra é importante, eu fui buscar no chamado diálogo interreligioso, numa pregação de um grande orador, de um grande pregador da tradição batista, da igreja batista, ou seja, as igrejas pentecostais históricas, né? No século XIX, na Inglaterra, que é o Charles Haddon Spurgeon. Ele foi um grande, talvez o maior pregador, pelo menos no ambiente da comunidade batista no mundo inteiro. É um pregador histórico, né? E ele fez muitos sermões, muitas pregações. Uma delas, talvez seja a mais famosa dele, que é o sermão sobre a redenção particular.
Lá nesse sermão, o Charles Haddon Spurgeon, ele faz um comentário que é basicamente a cama onde a gente vai deitar hoje. Ele fala justamente sobre esse todos. E como essa palavra é muito recorrente no Evangelho, nas pregações de Jesus, a gente pode utilizar esse comentário dele para todas essas passagens onde a palavra todos aparece. Por quê? Perdão. Ele diz assim: raramente a palavra todos significa todas as pessoas. Então, se você for analisar do ponto de vista literal, seria todos mesmo. Todos, todo mundo no mundo. Todo mundo no planeta. Há ocasiões em que Jesus está se referindo a toda a humanidade, a todos os seres humanos ligados à Terra? Sim, existem ocasiões em que ele se refere. Mas aqui, especificamente, nessa passagem e muitas outras, esse todos não significa todos. Aí ele continua. As palavras são geralmente usadas, essas palavras, essas ocasiões em que aparecem todas, são geralmente usadas para significar que Cristo redimiu alguns de todas as classes. Alguns de todas as classes. Então, todos referem-se a todos os tipos humanos, e não a todos os humanos. Então, você pega todos os tipos humanos, todas as personalidades, os grupos de personalidades, você pega todos os povos, você pega todas as classes sociais, você pega todos os gêneros. De cada grupo, Jesus chegou ao coração de pelo menos 2 ou 3. Deixa eu ter um número aí. Olha, o que o Charles Haddon Spurgeon diz? Cristo redimiu alguns de todas as classes. Alguns judeus, alguns gentios. Alguns ricos, alguns pobres. E não restringiu sua redenção a judeus ou gentios, a ricos ou pobres, a norte-americanos ou a russos, a mulheres ou a homens, a heterossexuais ou a homossexuais. Não, ele não restringiu. Quando Jesus abria a boca nesses sermões, ele estava se dirigindo e espalhando luz para todos os grupos humanos, todas as comunidades humanas, todos os nichos humanos. Não necessariamente todos os humanos, mas todos os tipos de homens e de mulheres. Tá claro isso, gente? Então é isso que nós vamos explorar. Como o Evangelho, ele tem um aspecto universal. Não é à toa que na sua origem a palavra católica, do grego, do latim katolai, quer dizer universal. Ironicamente ou não, igreja católica quer dizer igreja universal. Essa universalidade se referia a isso, no seu sentido original. O não sectarismo. Não fazer separação entre as pessoas, entre os grupos. O Evangelho não pode distinguir um do outro, beneficiar um e ignorar o outro. Isso não existe quando a gente fala de Jesus Cristo e do Evangelho dele. Não pode haver esse tipo de segregação, de formação de sectos, de nichos, de grupos específicos que são beneficiados e outros não. Isso não existe. Tá bom? Olha, é um pregador batista, protestante, batista, dizendo isso na Inglaterra do século XIX, hein? Quer dizer, a maior prova de que esse discurso é universal, porque nós estamos dizendo isso no Brasil do século XXI, numa casa espírita. A mesma coisa. Bom, a referência cruzada que a gente trouxe hoje, ou seja, um trecho bíblico de um outro livro da Bíblia,
que oferece alicerce, base para esse viés interpretativo que a gente está fazendo, está lá na epístola de Tiago, no capítulo 2, versículos 1 e 9. Quer dizer, eu poderia pegar os versículos entre 1 e 9, mas como caberia no slide só 2 versículos, eu selecionei esses 2. Mas eles já oferecem elementos para a gente continuar nessa linha de raciocínio. Olha o que Tiago vai dizer. Lembrando que Tiago, do grupo apostólico, talvez tenha sido o sujeito mais sectarista que existiu. Quem leu Paulo e Estevão se lembra bem disso. Como ele fazia diferença entre judeus e gentios, como ele fazia diferença entre quem conheceu Jesus e quem não conheceu, entre homens e mulheres, entre ricos e pobres, né? Mas a maturidade chegou, e quando a maturidade chegou, ele escreveu isso. Meus irmãos, não queirais pôr a fé da glória de nosso Senhor Jesus Cristo em acepção de pessoas. Você sabe o que é isso, Tonzinho? Acepção de pessoas. Esse eu gosto, esse eu não gosto. Entendeu? Para esse eu vou dizer bom dia, para esse eu não vou dizer bom dia. Esse eu deixo entrar na minha casa espírita, esse eu não deixo entrar na minha casa espírita. Esse merece escutar o que eu falo, esse aqui não. Isso é acepção de pessoas. É quando você elege, escolhe a dedo os seus prediletos, os seus preferidos, os seus escolhidos. E o critério é de preferência pessoal. Geralmente, quem se parece mais comigo. Quem tem as minhas crenças e os meus valores. Quem tem os meus ideais, os meus horizontes, os meus sonhos, os meus preconceitos, as minhas antipatias. É quem eu escolho para estar do meu lado. Isso é acepção de pessoa. O que o Tiago está dizendo? Você pode fazer isso na sua casa. Mas quando você estiver falando em nome de Jesus, eu aqui hoje, por exemplo, estou falando em nome de Jesus. Quem abriu o centro hoje, né, Tonzinho, na hora que ele for abrir o centro, é em nome do Cristo. Se abriu a casa espírita, é para todos. E aí ele completa no versículo 9. Mas se vós fazeis acepção de pessoas, cometeis nisso um pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Então, quando a comunidade cristã faz acepção de pessoas e marginaliza, exclui os pecadores, estes que os excluíram se tornam os maiores pecadores. Quem faz a exclusão, a marginalização do pecador, é o maior pecador. Tiago, um dos 12 apóstolos, discípulos diretos de Jesus, no auge da sua maturidade, faz uma afirmação grave. Não existe pecador maior do que aquele que humilha os pecadores. Por se crer virtuoso, distinto. Asepsia vem disso. Exatamente, Joana. É quando você faz um processo de purificação, né? Um processo de purificação. Quando Hitler falava sobre a raça pura, né? Ele estava fazendo um processo de acepção. Ele separava a dele, os descendentes dos árias, os arianos, e o resto expurga, lixo, esgoto. Isso é uma forma de acepção. Né? Asepsia é isso, você, no instrumento, né? Vocês, qual que está limpo e qual que não está.
Ah, vou passar aqui um álcool, esterilizar. Só que com corações alheios, você não pode fazer isso. De modo algum, você pode fazer uma coisa dessa. É muito grave isso. Tá bom? Avançando, então, nós vamos lá para o livro Boa Nova. Agora eu vou pegar uma sequência de 3 capítulos do livro Boa Nova. Por quê? E isso é muito bacana. Porque eu quero mostrar processos sectários, preconceituosos, de exclusão e marginalização que se deram no seio do colégio apostólico, entre os discípulos. Como Jesus teve que lidar com isso entre os seus discípulos diretos. Eles eram sectaristas e eles eram preconceituosos. Isso para a gente não correr ou incorrer no erro de dizer: não, mas aqui no meu centro não, a gente não faz isso. Ou então, aqui no meu grupo de estudo, não, isso não acontece. Eu não faço isso. Poxa, então você está numa boa, hein? Melhor que os 12 discípulos diretos de Jesus. Então nós vamos começar lá com o capítulo 11 do livro Boa Nova de Humberto Campos. O Sermão do Monte. Essa lição nós já estudamos ela várias vezes, só que nós vamos retornar nela, por quê? Porque o protagonista da passagem é o autor do livro que nós estamos estudando, é Mateus, que chama de Levi. Então, olha só, o livro que nós estamos estudando há mais de 11 anos foi escrito por um sujeito que, no seu início de carreira apostólica, era extremamente preconceituoso. Ele não pensava o evangelho para todos. Retornando à palavra da noite, hein? Todos. Ele só pensava o evangelho para alguns. A palavra todos para ele não tinha significado. Para ele só significava alguns. Então, lá no início desse capítulo 11, né, Humberto Campos narra assim: aos primeiros dias do apostolado, então no início, tá, gente, dos 3 anos de convivência com Jesus. No início, Tonzinho, no início. Tonzinho, é o que eu estava dizendo, você acha isso mesmo? Tonzinho está dizendo, porque hoje mudou. Você está sendo irônico, né? O Tonzinho, gente, ele não tem malícia, ele é pura bondade. Pura bondade, Tonzinho, não. Infelizmente, não. Mudou para alguns, não para todos. Porque a maioria, vamos dizer assim, a maioria ainda acha que o evangelho é para alguns. Só alguns pensam que o evangelho é para todos. Olha que paradoxo. É um quiasma, né? Um X. Só alguns pensam que o evangelho é para todos. Quase todos sustentam que o evangelho é para alguns. Você vai ver aqui, Aos primeiros dias do apostolado, um pequeno grupo de infelizes, eu sublinhei aqui, um pequeno grupo de infelizes. Pergunto, antes de continuar, os infelizes merecem ter acesso ao evangelho? É a pergunta que eu estou fazendo. Ela parece tão óbvia, mas é um óbvio negligenciado. Um pequeno grupo de infelizes procurou Levi, Mateus, autor do evangelho, na sua residência confortável. É impressionante. A ironia do Humberto Campos era muito irônico, gente. Mas isso era uma característica dele como escritor. Mesmo os textos fora do movimento espírita têm essa verve, né? Ele era muito irônico. Então, ele fala assim, um grupo de infelizes procurou Mateus na sua residência confortável. Um grupo de gente que morava mal procurou o sujeito que morava bem.
desejavam explicações sobre o evangelho do reino. E eles não foram lá pedir, a gente quer deitar no seu sofá luxuoso, não. A gente quer um prato da sua refeição bem feita, não. Eles queriam explicações sobre o evangelho. A mesma coisa que aquela multidão queria quando se sentou aos pés de Jesus. De modo a trabalharem com mais acerto na observância dos ensinamentos do Cristo. O que eles queriam era muito legítimo. Olha, a gente não veio pedir nada. A gente só quer se oferecer para o trabalho. Um grupo de sofredores, um era cego, o outro era deficiente físico, o outro tinha problemas familiares, chegaram e se ofereceram para o serviço. E queriam aprender com Mateus como servir Jesus. A fala, o Mateus acabou com eles. Levi colocou eles debaixo da sandália baiana, assim, ó. Matou barata com eles. Eu selecionei aqui só uma pergunta que ele faz para eles, mas é uma pergunta, Tonzinho, que desmorona qualquer um. Ele diz assim: mas que podeis fazer na situação em que vos encontrais? E deve ter olhado cada um deles de cima a baixo. Do fio de cabelo ao dedão no pé. Mas o que você pode fazer na situação que você encontra, Marilei? Artrose nos 2 joelhos, no quadril. Hein? O que você pode oferecer, Luiz? Hérnia de disco. No mesmo disco que você já operou. O que você pode oferecer, Joana Malta? Sei lá, Dona Joana parece tão saudável que eu nem vou arriscar nada. Né? A senhora tem? Com essa bactéria no estômago aí, terrível. Maria, o que você pode oferecer? Não enxerga bem usando os óculos. Tonzinho com seu 1,90 m. O que vocês podem oferecer? O que nós podemos oferecer? Isso eu citei dificuldades físicas, mas o Mateus, na passagem, ele vai mais fundo. Ele fala: você, fulano, sua família é toda desequilibrada, você vive acudindo seus familiares. O que você pode oferecer? Você deve ter deixado o pessoal muito magoado, muito triste, mas muito mal. Porque eles foram excluídos. Eles foram marginalizados, preteridos, escorraçados da porta da igreja de Jesus. Quando Mateus faz isso e se acha o bambambam, pronto, eu fiz a asepsia. Eu fiz uma acepção de pessoa. Eu mantive o nosso grupo livre dessa gentalha. Né? Que nem a dona Florinda. Não se misture, tesouro, com essa gentalha. Né? Seu Madruga, desempregado, pobre, ignorante. Né? Não se misture com essa gentalha. Aí ele conta isso para Jesus. Sabe que, entre outras coisas mais, Jesus diz para ele: no entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Jesus não fala para Levi: os vencidos do mundo podem dar uma colaboraçãozinha, pode dar uma ajudazinha, alguma coisinha que... Não. A preciosa colaboração dos vencidos do mundo. A colaboração... Nossa, você não fez isso, meu filho, por que vocês mandam eles embora? É essa gente que eu estou procurando.
É o pelotão de elite. É a SWAT da espiritualidade. É o grupo especial. O evangelho veio para todos, mas de todos, estes são os mais propensos a acolher a mensagem do evangelho. Você mandou eles embora. E acrescenta, se o evangelho é a boa nova, a boa notícia, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados na imensa família humana? Olha, imensa família humana. A boa notícia é para a imensa família humana. E dentro da família humana, quem vai ouvir com mais prazer, com mais deleite a boa notícia, é quem mais sofre. É quem tem mais motivos para esperá-la, aguardar a boa notícia. Não é assim? Aí, no mesmo livro do Humberto Campos, o livro Boa Nova, vem um capítulo 9, intitulado, olha, eu vou falar o título, vocês já vão perceber onde nós queremos chegar. Velhos e moços. Velhos e moços. Basicamente, o grupo dos 12 discípulos de Jesus era subdividido em um pessoal mais velho, mais maduro, com toda a riqueza, as qualidades, as virtudes que a maturidade nos traz, porém também com todas as limitações físicas que a idade nos traz, naturalmente. E o pessoal mais jovem, ainda imaturos, né, com algumas infantilidades, porém com todo o vigor e as qualidades que a juventude traz, né, o poder de realização que a juventude traz. O problema é que em alguns momentos ocorria internamente, dentro do grupo dos 12, um processo de segregação e marginalização. O pessoal mais jovem, por ter muito poder de realização, muita capacidade de peregrinar, de caminhar, de pregar, de conquistar adeptos, pelo vigor da força da juventude, eles acreditavam que os outros, se não recebessem o evangelho, também não fariam falta para o evangelho. Essa é uma passagem que trata disso, né? E aí, num primeiro momento, né, Humberto Campos dizia assim, e pensam consigo, os jovens, que poderia realizar Simão Pedro, que era um dos mais velhos, possivelmente o mais velho, chefe de família e encarcerado nos seus pequeninos deveres. Quer dizer, ele tem um compromisso familiar, uma família já numerosa, tem a sogra, tem os filhos. E aí eles menosprezam esses compromissos familiares, são próprios do homem mais maduro, né? Eles, solteiros, emancipados, sem esses compromissos, eles chamam de pequeninos deveres. Eles não só dizem, Pedro não está em condição de trabalhar, eles dizem, ele não está em condição de trabalhar porque ele fica aí às voltas com esses trabalhinhos pequenos, pagar conta, criar filho, cuidar de sogra. Era ali o comentário entre Tiago, né, filho de Zebedeu, João, turma mais jovem. O Simão Zelote, desses mais velhos, da turma mais velha, possivelmente foi o que mais se melindrou com essa história. Ele tinha uma autoestima mais frágil, né? A idade, muitas vezes, gente, né, a terceira idade traz uma melancolia junto com ela, né? E a depressão na terceira idade é muito comum, a gente tem que estar muito atento para isso, com as pessoas que a gente ama, né? Então ele estava muito deprimido, o Simão o Zelote. E aí Humberto Campos diz,
que ele começava a sentir mais fortemente o declínio das forças da vida. Então, olha, é diferente. O declínio das forças da vida vai acontecer, ele é inevitável. É a fragilidade do corpo. Agora, senti-la é outra história. Eu posso sentir ou não. Eu posso me abalar com isso ou não. Me perturbar com isso ou não. E normalmente quem se abala com isso, quem sente, quem sofre mais com a velhice, se torna mais sensível para alguns comentários e alguns processos, né? Deixa eu ajudar, deixa eu carregar isso aí. Não, você é mais velho, deixa que eu carrego para você. E a pessoa já abaixa a cabeça e fica emburrado. Ah, depois que eu fiquei mais velho, ninguém mais me chamou para nada. Ninguém mais achou que eu presto para nada, né? Simão Zelote está nessa situação. Suas energias pareciam descer de uma grande montanha. Antes ele se achava no topo. Agora ele sentia uma rocha rolando ladeira abaixo. Não é assim? Pois bem, ele tem uma conversa com Jesus, coloca ele, faz o serviço inverso, fala das qualidades dele, das potencialidades dele, coloca ele para cima, alto astral. E depois, ele sonha com Jesus. E aí, nesse sonho, olha o que o Humberto Campos vai dizer. O antigo pescador compreendeu que os seus olhos assombrados divisavam as paisagens do futuro. Ao lado de seu deslumbramento, passava a imensa família humana. De novo, olha, na outra lição usa essa expressão, de novo a mesma expressão. Imensa família humana. Então ele vislumbrava no futuro, hoje, a imensa família humana. Todas as criaturas fitavam o mestre. Todas as criaturas. Agora mudou a interpretação, hein? O Simão Zelote, num sonho, há 2000 anos atrás, vislumbrava um tempo em que não seriam mais todas no sentido de grupos. Seriam todas mesmo. Todas as pessoas, sem exceção. Todas as criaturas fitavam o mestre com os olhos agradecidos e refulgentes de amor. Sem exceção, todos os seres humanos matriculados na nossa escola planetária, encarnados e desencarnados. As crianças lhes chamavam amigo fiel. Os jovens, verdade do céu. Os velhos, sagrada esperança. Então, nessa assembleia de todas as pessoas, naturalmente, existiam os velhos e os moços. Os pobres e os ricos. Os homens e as mulheres. Os corintianos e os palmeirenses. Os católicos e os espíritas. E os ateus. Todas as pessoas. E aí a gente avança para o capítulo 20 do livro Boa Nova. Outro episódio de atitude sectária dentro do colégio apostólico. Então, no capítulo 20, Maria de Magdala, intitulado Maria de Magdala. Quem vai sofrer com o preconceito, o sectarismo dos apóstolos agora é aquela que é considerada a 13ª discípula de Jesus. Né? A seguidora mulher, braço direito do grupo, Maria de Magdala. Né? Então, Humberto Campos começa a narrar aquele contexto da conversão dela, do encontro dela com Jesus, a atenção que Jesus está prestando para ela e que homem nenhum tinha dado antes para ela, essa atenção afetuosa. Os homens a cobiçavam de forma lasciva, né?
Mas ele estava dando atenção afetiva. Nesse instante, segundo Humberto de Campos, Simão Pedro passou pelo aposento, onde Jesus estava conversando com Maria de Magdala, demandando o interior, e a observou com certa estranheza. O que essa mulherzinha está fazendo aqui, conversando com o meu mestre? Ó o processo sectário aí. O que essa zinha, né? O pessoal fala assim, né? Essa zinha, quem ela pensa que é para estar roubando o tempo precioso de Jesus dessa maneira? A convertida de Magdala lhe sentiu o olhar glacial, quase denotando desprezo. A gente sente quando alguém olha para a gente de cima, né? Da altura de sua superioridade ou pretensa superioridade. Ela se sentiu ali com o olhar de Pedro humilhada, marginalizada, preterida, porque o olhar dele, nos dizeres de Humberto de Campos foi glacial, ou seja, sem um pingo de calor afetivo, um olhar gelado, frio. Ele não sentia por ela nada. Desprezava ela. E já receosa de um dia perder a convivência do mestre, perguntou com interesse. Então ela olhou e falou assim, nossa senhora, no dia que Jesus foi embora, no dia que Jesus morrer, esse sujeito vai me escorraçar do grupo. Essa turma vai me tratar a paulada. Aí ela pergunta para Jesus, Senhor, quando partirdes deste mundo, como ficaremos? Como é que nós, infelizes, pobres, miseráveis, como é que nós, velhos, como é que nós, mulheres, como é que nós, estrangeiros, seremos tratados por aqueles que têm em mãos o poder, o dom da cura espiritual? Eles terão para com nós o olhar generoso e fraterno do Senhor? Era um questionamento que ela fazia. Observando que Maria, ainda opressa pelo olhar estranho de Simão Pedro, se preparava a regressar, o mestre lhe sorriu com bondade e disse, vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos. Eu sublinhei aqui, a fé remove os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. Qual que é o obstáculo que a Maria de Magdala ia ter que remover com a sua fé, com a sua perseverança? O preconceito e o sectarismo dos próprios companheiros de luta. Não era a fúria do Império Romano ou dos sacerdotes do templo. O primeiro grande obstáculo que a fé dela ia ter que remover, a primeira montanha que a fé dela ia ter que remover, era o preconceito interno do grupo. Olha só. E aí, ela fez isso no futuro, porque ela talvez tenha sido, do grupo, a primeira a entender que o Evangelho de Jesus era para todos, sem distinção, sem acepção de pessoa. Porque certo um dia, segundo Humberto de Campos, um grupo de leprosos veio a Dalmanuta, cidade onde ela vivia. Procediam da Idumeia, aqueles infelizes, cansados e tristes. Olha, de novo, infelizes, cansados e tristes. Isso aqui é o resumão de quem é o seguidor do Evangelho. Infeliz, cansado e triste. É isso que o define, o seguidor de Jesus.
Esse infeliz, cansado e triste pode ser uma mulher, pode ser uma criança, pode ser um velho. Pode ser um judeu, pode ser um espírita, pode ser um católico. Pode ser um brasileiro, pode ser um japonês. O que o habilita a ser recebido no ambiente cristão é o fato dele ou dela ser infeliz, cansado e triste. Em supremo abandono. Ora, por que eles estavam abandonados? Porque a tradição judaica, a família judaica, não entendia que a lei de Deus, que a Torá, havia vindo para todos. Eles não entendiam que Jerusalém e o templo era de todos. Os deficientes físicos, em especial os leprosos, eram expulsos das cidades. Ou seja, havia acepção de pessoas. Perguntavam esses leprosos por Jesus Nazareno, mas todas as portas se lhes fechavam. Primeiro, a gente tem que analisar o seguinte: por que esse povo saiu da Idumeia, ou seja, lá do sul da Palestina, chegou na Galiléia, em Dalmanuta, atrás de Jesus? Porque eles tinham ouvido falar que Jesus era um coração que distribuía pão para todos, sem distinção. Como eles sofriam com preconceito alheio, esse que vai nos acolher. Só que quando eles chegam lá, as portas da Galiléia eram fechadas na cara deles. A Galiléia foi o cenário da mensagem de Jesus. Maria de Magdala foi ter com eles. Olha, ela não esperou eles virem até ela, ela foi até eles. E sentindo-se isolada, como eles, né? Assim como eles, com amplo direito de empregar a sua liberdade, já que os discípulos não me quiseram, eu vou fazer o que eu quiser. Reuniu-os leprosos sob as árvores da praia e lhes transmitiu as palavras de Jesus. Aquilo que Mateus não quis fazer para aqueles sofredores, ela fez para os leprosos, enchendo-lhes os corações das claridades do Evangelho. Maria de Magdala entendeu o que Jesus quis dizer quando ele distribuiu pão farto para todos os membros daquela multidão naquela tarde. Ela entendeu que o Evangelho era um pão a ser partilhado com todos, sem distinção, sem acepção de pessoa. Bom? Lá no livro Pão Nosso, capítulo 83, Conforme o Amor, então um comentário do Emmanuel, ele vai dizer: preconceitos dogmáticos fazem vítimas em todos os tempos. E os herdeiros do cristianismo, nós, não faltaram nesse concerto de incompreensão. Todas as religiões de todos os ambientes culturais do mundo e em todas as épocas manifestaram de alguma maneira preconceito e sectarismo. E o cristianismo e o espiritismo não ficaram de fora dessa farrinha de preconceito. Não. Nós, espíritas, somos extremamente sectaristas. O conhecimento que nós detemos não é. Os livros que nós lemos não são. Mas nós somos. Nós fazemos distinção entre a turma que vai tomar sopa no centro e a turma que vai sentar com livro e cara de intelectual para estudar. Essas tarefas não se misturam. Na casa do caminho, no auge da maturidade dos apóstolos, se misturavam. Porque na casa do caminho,
os famintos e os discípulos sentavam nos mesmos bancos para ouvir Estevão pregar. E o Chico comentava o evangelho à sombra de um abacateiro para a turma que intelectualizada e bem de vida que vinha de São Paulo e o pessoal que morava ali na Vila do Pássaro Preto, onde ficava o tal abacateiro. Tudo misturado, tudo junto e misturado. Né? Ainda hoje, os processos sectários, embora menos rigorosos nas manifestações, continuam ferindo corações e menosprezando sentimentos. Eu sublinho aqui, processos sectários. Eu já contei aqui da ocasião, quando o lançamento do primeiro Morro Alto, a gente estava num evento em Uberlândia, quando a cantora que nos acompanhava foi cantar uma das músicas do livro e recebeu barbaramente um bilhete de um colega espírita dizendo que a roupa dela não era apropriada para aquele evento. E a moça, que não era espírita, mas estava muito feliz de estar contribuindo com o lançamento do livro, ficou muito triste. Isso é um processo sectário. E ainda usou uma mensagem, escrita por um autor encarnado, uma mensagem muito infeliz, intitulada Roupas para ver Deus. Sendo que Manuel da Nóbrega, Emmanuel, punha os tupinambás, os tupiniquins, nus dentro da igreja de São Salvador, para ouvir o evangelho. Não existe roupa para ver Deus. Confesso para a senhora, dona Joana, que as minhas preces mais fervorosas foram feitas debaixo do chuveiro, nu, de joelhos. E aí o Emmanuel encerra dizendo, noutra época, os discípulos procedentes do judaísmo, olha, ele está falando disso aqui, do versículo que nós estamos comentando. Noutra época, os discípulos procedentes do judaísmo provocavam violentos atritos em face das tradições referentes à comida impura. Comer carne de porco ou não comer, lavar as mãos nessa refeição ou não lavar, se a carne tinha sido sacrificada no templo de Jerusalém ou não. Né? Agora não temos o problema das carnes sacrificadas no templo. Entretanto, olha o que o Emmanuel vai dizer, novos formalismos religiosos substituíram os velhos motivos de polêmica e discordância. Novos formalismos religiosos. Se eu não chegar de roupa branca, eu não entro na Câmara de Paz. Mulheres sentam à direita, homens sentam à esquerda. E por aí vai. Por aí vai. Fora os processos sectários não explícitos, que são os mais cruéis, os implícitos. Quando, por exemplo, uma assembleia está tão bem vestida, mas tão bem vestida, tão bem vestida, tão bem vestida, com roupas tão caras, roupas de gala para ver uma palestra, para ver um seminário, que quem chega lá com a camisa de campanha eleitoral e chinela de dedo, se sente constrangido. Não pertencente àquele ambiente. Quer dizer, o outro pode até chamá-lo de irmãozinho, se aconchegue conosco, mas, né? Mas a pessoa não vai se sentir à vontade. A gente tem que ter essa prudência, essa delicadeza, essa empatia. De não esfregar na cara de ninguém os privilégios que a sociedade me deu. A sociedade, não foi Deus. Deus dá chuva para todo mundo.
Não enxergou, Tonzinho. O Tonzinho está dizendo aqui, gente, que a pessoa que pensa dessa maneira está longe de chegar no Cristo. Claro! Sabe por quê? Porque aos pés de Jesus vai estar a multidão. Ele não quer se misturar com a multidão, então ele vai ficar vendo Jesus à distância. Ele não quer misturar com gente desequilibrada, com gente perturbada, com gente analfabeta, com gente mal vestida, com gente doente. Então não vai. Agora tem um detalhe, tem um processo inverso. É muito curioso. Quando a gente fala da multidão, a Euridice mencionou isso numa ocasião aqui no estudo. Eu falei, Euridice, a gente vai comentar isso lá na frente. Chegou a hora. Porque lá no livro Canais da Vida, no capítulo 17, intitulado Coxos e Estrupiados, coxos e estrupiados. O Emmanuel diz assim, coxos e estrupiados não se encontram simplesmente nos desvãos da indigência. Coxos e estrupiados, né, o deficiente físico, o mal vestido, o mendigo, tem outras manifestações, outras formas de expressão. Há outros tipos de sofredores que se assemelham a estes, só que por dentro. O Emmanuel pega e afirma, respiram com mais frequência, segundo o símbolo evangélico, nas grandes e luzidas assembleias do mundo, onde se discutem as mais pesadas responsabilidades humanas. O Emmanuel está falando do coxo e do estropiado, de terno e gravata, por detrás de um gabinete político. Um pobre coitado, que tem um cargo importante numa empresa. Um infeliz, um sofredor, que é gerente de uma holding internacional. Um mendigo espiritual, que governa um estado, uma cidade, um país. Jesus, quando nos pediu atenção para com os irmãos infelizes, incluiu igualmente os nossos companheiros que conduzem consigo a bolsa recheada com aflitivos desenganos na vida íntima. São coxos e estrupiados também. Então o evangelho vai para estes também. Tá certo? E a gente encerra com uma palavra que eu tomei conhecimento dela quando eu me aproximei da turma da Fraternidade Sem Fronteira, né? É uma palavra de origem Zulu e Xhosa, que é o sul da África, na região sul da África, que é a palavra Ubuntu, né? Que se tornou, é uma palavra que ela carrega um significado, um sentido tão lindo e tão profundo que ela se tornou uma filosofia. Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Eu só sou o que sou se eu fizer você ser o que você é, ou aceitar você ser o que é. Para a gente ilustrar isso, tem uma história bonita, diz que um antropólogo chegou lá e quis saber do chefe da tribo, de uma dessas duas tribos, eu não sei se eram Zulus ou Xhosas, o que significaria essa filosofia de vida Ubuntu, Tonzinho? Aí o chefe tribal falou, vem cá para você ver as crianças. O chefe tribal colocou uma caixa de mangas e estava lá umas 20 crianças. E falou para as crianças assim, corre! Quem encostar a mão na caixa primeiro vai ficar com a caixa de manga toda para si. Essas crianças, que eram educadas dentro da filosofia Ubuntu, sabe o que elas fizeram, Tonzinho? Deram as mãos e vieram todas juntas. E colocaram as mãos na caixa ao mesmo tempo. Para que as mangas da caixa fossem de todas. Igualmente, de todas. Isso é Ubuntu. Isso é o que Jesus vivia. Ninguém leva vantagem sobre ninguém. Ninguém tem privilégio de conhecer o Evangelho em prejuízo de ninguém. O que é de um, o que é bênção, o que é dádiva, o que é graça para um, deve ser bênção, dádiva e graça para todos. Todos, de todos os tipos humanos.
Certo? Até a semana que vem. Beijão para todo mundo.